Bom dia, vamos para mais uma aula de Química e hoje a gente vai realizar a correção de alguns exercícios do módulo 6. Qual é a importância do estudo atômico ao longo da história? Questão 7, página 295. Monte o desenho do átomo e indique cada uma das suas partes segundo o modelo de Rutherford-Bohr. Então, a gente tem que lembrar que o modelo de Rutherford é aquele modelo onde o átomo é dividido entre núcleo e eletrosfera. Então, no núcleo ficam os prótons de carga positiva e a eletrosfera os elétrons de carga negativa. E a contribuição que o Bohr deu ao átomo de Rutherford foi que a eletrosfera, na verdade, esses elétrons que ficam na eletrosfera, eles ficam em níveis de energia quantizados. Então, os elétrons não ficam simplesmente na eletrosfera, eles ficam em níveis de energia quantizado. No caso, o Bohr viu que tem um total de 7 níveis de energia. Então, o desenho seria, por exemplo, este modelo que está aí no slide. Questão 12. Ao longo da história dos modelos atômicos, várias analogias foram utilizadas para facilitar a sua compreensão. Cite o modelo atômico que pode ser associado com cada uma delas. Pudim de passa, planetário e bola de bilhar. Pudim de passa nada mais é do que o átomo de Thomson. O Thomson falava que o átomo é uma esfera de massa positiva com cargas negativas incrustadas chamadas de elétrons. Planetário. Planetário seria o modelo de Rutherford, onde ele vai falar que o átomo é dividido entre núcleo, onde ficam os prótons de carga positiva, e eletrosfera, onde ficam os elétrons de carga negativa. E, por fim, a bola de bilhar. Bola de bilhar seria o modelo de Dalton. O Dalton ele vai falar que o átomo nada mais é do que uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Questão 13. Os filósofos gregos foram responsáveis pela criação do termo átomo, que significa não divisível. O átomo seria a menor parte da matéria, ou seja, não poderia ser mais dividida. Entretanto, esse conceito não é mais aceito. Diante dessa assertiva sobre os átomos, é correto afirmar que possuem partículas sem carga, conhecidas por elétrons, não podem ser desintegrados, possuem partículas negativas chamadas de nêutron, apresentam um núcleo formado somente por prótons, apresentam duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. Então, a primeira, possuem partículas sem cargas conhecidas por elétrons. Não, os elétrons, na verdade, têm carga negativa e ficam na eletrosfera. B, não podem ser desintegrados. Na verdade, eles podem sim. C, possuem partículas negativas chamadas de nêutron. Na verdade, o nêutron teria uma carga neutra e ele fica localizado no núcleo. Apresentam um núcleo formado somente por prótons? Não. O núcleo, na verdade, tem prótons e nêutrons. Então, a única alternativa correta seria a letra E. Ele tem duas regiões, que se chamam núcleo e eletrosfera. Questão 15. Trata-se de um modelo no qual os átomos de um mesmo elemento químico possuem propriedades iguais. A união desses átomos na formação de compostos ocorre em proporções numéricas fixas, e a reação química destes envolve apenas combinações, separação e rearranjo. Essa descrição refere-se ao modelo de... Então, quem falou sobre esses postulados foi o Dalton. Então, Dalton ele vai mencionar que os elementos que se combinam e as proporções de massas entre eles, entre essas combinações. Questão 16. As investigações realizadas pelos cientistas ao longo da história introduziram a concepção do átomo como uma estrutura divisível, levando à proposição de diferentes modelos que descreveram a estrutura atômica. O modelo que abordou essa ideia pela primeira vez foi... Nesse caso, foi o de Thomson. Então, Thomson, ao descobrir o elétron, ele trouxe a concepção de que o átomo não era indivisível, que agora ele poderia ser divisível, tá? Quebrando assim a teoria de Dalton. Questão 18. O filme Homem de Ferro 2 retrata a jornada de Tony Stark para substituir o metal paládio, que faz parte do reator do seu peito, por um metal atóxico. Após interpretar informações deixadas por seu pai, Tony projeta um holograma do potencial substituto, cuja imagem se assemelha à figura abaixo. Essa imagem é representação do modelo de... No caso, se a gente for ver, a gente tem um núcleo e esses pontinhos seriam a eletrosfera. Então, seria Rutherford.
tá? Foi o cientista que dividiu o átomo entre núcleo e eletrosfera, diferente do Bohr, que estudou apenas as camadas da eletrosfera. Questão 19. Ao longo da história da humanidade, muitos cientistas se envolveram na tentativa de explicar do que a matéria era formada. Desse modo, muitos modelos foram sendo sugeridos na tentativa de solucionar essa questão. O modelo da estrutura atômica formulado por Rutherford apresentou como novidade a noção de... Então, nesse caso, seria a letra A. O núcleo do átomo foi descoberto por Rutherford por meio de experimentos realizados com uma folha de ouro. Energia quantizada, orbital e spin são contribuições dos cientistas posteriores. Nesse caso, seria Bohr, Sommerfeld e outros. Questão 20. Os apagões verificados em 2010 no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, mostram a grande dependência da sociedade atual em relação à energia elétrica. O fenômeno da eletricidade só pode ser explicado no final do século XIX, por meio de experimentos em tubos, contendo um polo positivo e outro polo negativo sob vácuo. Tais experimentos resultaram no modelo atômico de... Nesse caso, seria o modelo atômico de Thomson, como mostram experimentos de raios catódicos. O Thomson foi o primeiro cientista a conseguir explicar a natureza elétrica da matéria a partir do momento que ele descobre que dentro do átomo existem cargas elétricas. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.